Primeiramente, eu transferi o desenho para a folha apropriada de aquarela, através do decalque, e com o limpa-tipo fui tirando o excesso de lápis. É, umedeci o meu pincel, né? Bastante. Peguei ali as misturas de vários tons, restos de tinta mesmo, amarelo com violeta, para que ficasse um tom bege. Fui aplicando na girafa, é, com o pincel menor, o número 1 da Winsor Newton, série 7 miniature. Fui aplicando a cor, fazendo aquelas misturinhas ali, encontrando um tom bege bem claro, diluindo bastante a tinta, porque eu queria iniciar pela tonalidade mais fraca. Fui aplicando, esperava secar, voltava, ia acentuando mais as manchas da girafa. Fui acentuando, sempre olhando a minha referência para que eu pudesse chegar mais próximo, né? Eu nunca fico apegada à referência, eu sempre dou o meu toque. Nunca fica igual. Eu já aviso o cliente que não vai ficar igual. Fui aplicando aquele mesmo tom, diluindo um pouco mais. Quando eu via que estava muito claro, eu trazia um pouco do violeta. Tudo sobra de uma outra pintura que eu fiz. Ficou ali, ó, meses. Aí eu só ativei aplicando água, né? Borrifei a água e ela voltou a funcionar normalmente. Fui aplicando, ó. Aí ali dentro da orelha eu é, peguei um pouco de tom mais avermelhado. Eu não vou falar a cor porque ali tem várias cores. É realmente mistura resto do que sobrou. Eu via mais ou menos, porque a gente tem que aprender a trabalhar o olhar das cores, olhar para tudo da vida, da natureza e buscar cores ali. Que cor tem essa, essa blusa? Quais serão os pigmentos que tem nessa cor? Então, tudo você olhar ao seu redor e buscar cores, ver como que fizeram aquelas cores. Quando eu fico com muita dúvida, eu pesquiso, procuro é, a mistura de determinada cor e assim eu vou aprendendo cada vez mais. Fui aplicando as cores, apareceu uma cabeça, não tem problema, é a minha, não é de um extraterrestre. Passei agora para o outro bichinho. Começo pelo o tom mais claro, tá vendo? Ó, vi que exagerei, fui lá, retirei com a água, voltei porque ele precisa ter um degradê. Ó, passei no tom, mas aí fui lá e tirei com o papel, dei umas batidinhas com o papel. Fui aplicando aquele tom. Nesse caso, olha, eu peguei aquele mesmo tom que eu tinha feito, mas eu coloquei um pouco mais de vermelho, então ele ficou um terra de siena queimada. A mesma tonalidade que eu tinha feito para a girafa, só que eu coloquei mais vermelho, um pouco mais de vermelho, e ele ficou esse tom terroso. Nas orelhas ali eu apliquei um pouco mais, fui escurecendo mais o tom. Fui direto lá no sombra queimada para que ficasse bem escuro. Não foi preto. Aí eu fui, apliquei um pouco mais de Ivory Black para dar um tom mais escuro. Depois que eu dei a primeira camada com um marronzinho. Aí agora eu vou acentuando o terra de siena, um tom mais avermelhado, né?
Vou aplicando os detalhes. Não fique com medo se você errar, você aplica a água, passa o papel para tirar o excesso do que você fez de errado, corrige, tem como corrigir sim. E as manchinhas fazem parte da aquarela, né? É típica dela. Eu estou usando um papel Canson Monval. Talvez se eu estivesse usando um 100% algodão eu teria mais facilidade, eu trabalharia menos, né? Porque ele te dá um retorno muito mais rápido, mas já dá para ver que a gente consegue fazer lindas obras com um papel que não é 100% algodão. Eu aprendi e reproduzo que chega um momento da nossa arte que não é o material que domina a gente, é a gente que domina o material. Então, qualquer coisa que você pegue, você consegue executar com facilidade, mas isso tudo depende de treino. Você precisa treinar, praticar incansavelmente, que você consegue um bom resultado. Agora nós vamos para esse bichinho aqui do lado da raposa, que eu não sei nem que bichinho é esse. Tô dando mais uns detalhezinhos na raposa. Olho sempre a referência, tá vendo a minha referência ali? Eu fico olhando e eu também gosto de pintar olhando a câmera do celular, porque ele me dá uma visão real do que eu estou é, pintando. Eu consigo enxergar além do papel. É uma técnica que eu acho maravilhosa. É, olhar o que eu estou fazendo pela câmera do celular. Você vai ver várias vezes aí eu com a câmera ligada, porque eu estou simplesmente observando os detalhes que a olho nu eu não consigo enxergar. Olha os detalhes, sempre observando os detalhes. Às vezes eu passo para outro elemento, mas volto no detalhe, é, porque eu queria que deixasse secar alguma parte. Ó, tirei o excesso ali do que eu achei que eu botei demais, volto. Observem que eu estou o tempo todo pegando nas misturas já prontas na paleta. Então, é treinar mesmo, olhar para as cores, praticar. Aí eu fui agora para esse animal amarelinho, um tom, eu não sei que animal é esse. Provavelmente seja algum de fictício, não sei. Quando eu começo a pintar, dificilmente eu olho aquele elemento como bicho, como algo da natureza, eu olho como uma referência. Então, eu vou olhando por partes, parte por parte, de pouco em pouco. Eu não vou. Porque quando você coloca aquela imagem como real, quando você está pintando um bicho e você olha ele, você fica pensando nele, você foge do que você está fazendo, você se perde. Então, eu normalmente olho como uma referência. Eu pinto qualquer coisa. Assim eu consegui desenvolver o meu olhar para pintar qualquer coisa. Porque quando você olha, vou pintar um tigre, você vê aquele montão de pelo, você se assusta. Então o que você faz? Não olha como um tigre, olha como uma foto qualquer que você quer reproduzir. Então ele acaba te assustando menos a referência. E eu olho pedaço por pedaço, eu não fico olhando o todo, eu olho pedaço por pedaço. Isso é uma dica que me ajuda muito a não ter medo de pegar qualquer desafio, porque tem pintura que são desafiosas.
Porém, eu encaro, porque eu não olho ela no todo, eu olho uma partezinha. Ah, essa partezinha eu faço assim, então eu encaro ela quando eu vejo eu terminei a pintura. Volto, olha, vou, volto, vou, avanço, volto. Normalmente as minhas pinturas elas não são tão opacas, elas são bem saturadas. Mas eu gosto dessa cor, dessa vivacidade que eu dou às minhas pinturas. Acaba que é até uma característica minha. Quando alguém me pede, me procura, é porque já quer que aquela foto, ou que aquela tela, ou que aquela aquarela seja, ela já vem sabendo que vai ficar bem vibrante na sua no sua sala, no seu quarto, no ambiente que ela escolher. Passei para o elefante. Aí ali eu já peguei um pouquinho de do tom cinza. Perdão, eu me engasguei aqui. Peguei o tom cinza, que você pode fazer esse tom cinza ali mesmo dentro da paleta. Ou você pode. Eu gosto muito de fazer misturas, né? Mas esse aí é um. Você pode pegar o Negro de Marte, você pode pegar um Cris de Pine, é, você pode também fazer com o, o índigo. Enfim, você pode fazer esse tom de várias maneiras, né? O Gris de Pine é ótimo. É só você diluir bastante que você consegue esse cinza violetado aí. Você pode até colocar mais violeta. Vai aplicando. Aplica e esfuma, e já vai dando aquela diluidinha, ó. Peguei um pouquinho de verde com um pouquinho de marrom para deixar. A gente está passando agora para o balão. Fiz um marrom ali, claro, bem diluído, porque ele vai ficar tom sobre tom. Vai experimentando as cores num papel à parte, para ver se você consegue fazer as misturas que você quer. Muitas vezes eu faço, eu erro e volto. Depois que eu apliquei a primeira camada, eu volto aplicando o mais escuro. Era um marrom mais escuro ainda, mais puro, né? Só que ali no centro eu quero que ele fique bem claro. Apliquei nas pontas, trouxe para o centro, mas depois vocês vão ver que eu vou aplicar a água. Ó, apliquei e tirei o excesso com o papel. Ó, dei uma olhada na câmera. Faço a mesma coisa com o castanho.
só nessas partes que eu utilizei uma cor mais pura, né? Vocês viram que normalmente eu fiz com as misturas ali da própria paleta, ó, tirando o excesso. Porque você tem que encontrar o ponto. Eu saturo as cores, mas eu não quero que também que fique delicado. Você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Deixar uma pintura no meu estilo, sabe, com uma cor bonita, vibrante, mas que não choque, né? Que não vá de encontro, que não seja contrário o que o cliente quer, que é para decorar um quarto. Olha, eu estou indo já para a plaquinha do nome dele. Ó, já trouxe um pouquinho mais adiantado, senão eu ia ficar muito tempo aqui, mas foi muito rápido. Aí aplicando agora o balão, as cores no balão, as mesmas cores que eu apliquei lá embaixo, nos bichinhos, só que mais clarinha. Resto de tinta mais aguada. E sempre começo pelo tom mais pastel e vou aumentando a tonalidade, aplicando camada sobre camada, que aí você vai dando vivacidade à cor. Esse pincel ele é fenomenal. Por quê? Porque ele carrega bastante água, mas ele é preciso. Então você consegue fazer, ó, vocês estão vendo que eu não borro, porque ele é um pincel muito preciso. Se eu quisesse deixar nesse tom, eu teria que fazer mais esse tom mais aguado para que ele ficasse bem pastel. Vendo? Eu sempre passo a folha, o papel toalha, porque às vezes eu quero tirar o excesso do que eu pus. Apliquei aquele begezinho e vou esfumando, ó, com água. Sempre quando eu pego a água, eu tiro o excesso no papel toalha. E aí, ó, quando eu faço eu aplico entre uma linha e outra, eu ganho, eu tô dando profundidade. Eu tô fazendo sombra, quando você se atenta à sombra e à luz, você acaba dando um efeito 3D. A cliente até falou: Nossa, tá muito real. Parece que eu vou tirar o bichinho. Parece que os bichinhos estão realmente dentro do balão. E é isso que você tem que fazer: chocar o cliente, né? Existe uma referência. Ela escolheu essa referência que provavelmente ela achou na internet, mas eu acabo dando um valor maior à foto. Eu deixo a foto num 3D, numa vivacidade muito grande. Olha, vou fazendo aos poucos, não tenho pressa. Quanto tempo você levou, Nina, para fazer essa pintura? Gente, se eu tivesse cronometrado, acho que umas 6 horas. Ou menos, é porque eu falo muito, né? Eu paro o tempo todo para conversar com o telefone toca, é amigo, é cliente, e eu paro muito. Mas digamos que eu levei umas 5 horas para fazer, 5, 6 horas. Acho que menos. Que sem adiantar o vídeo, é umas 2 horas, gente. 2 horas que eu concluí esse desenho direto. Se eu pegasse sem parar.
porque eram muitos elementos, né? E assim, olha, eu tenho um monte de cores porque eu gosto de experimentar cores, misturar para conhecer, mas não precisa. Com pouca cor, com as cores primárias, eu conseguiria fazer essa pintura, porque é realmente ali, ó, mistura mesmo que eu estou fazendo em toda essa pintura. Aplico o vermelho de forma bem diluída. Quando você às vezes dilui demais, você pode voltar, que elas equiparam, tá vendo? Eu vou dando um jeitinho, né? Lá no canto direito eu fiz um pouco mais saturado e vi que nas outras, no meio e no lado de esquerdo, estava menos saturado, aí eu vou mesclando entre elas para igualar a cor. Já estou nos detalhes do balão, sempre me preocupando com a questão de volume. Só estou repetindo o processo. Quando percebo que passei demais, volto, tiro o excesso com água. Eu acho mais fácil trabalhar com papel 100% algodão, mas resolvi trabalhar nessa pintura, nesse Monval, que para mim também é um excelente papel. Como eu tinha muito tempo que eu não aquarelava, eu falei, será que vai sair? Será que vai dar bom? Mas realmente é como se andasse de bicicleta. Aprendeu uma vez, não se esquece. E eu não fico seguindo o certo ou errado, não. Eu vou colocando o, o meu carinho, eu vou colocando o meu jeito, a minha pincelada. Eu não fico muito ligada em. E isso ficou feio, isso ficou ruim, não é assim. Eu vou fazendo do meu jeito. Não fico apegada à pincelada certa. Ah, não pode virar. Você tem que deixar sempre na mesma. Não, eu faço. Ah lá, eu virei. De um lado eu estava sem posição, virei a imagem. Eu giro o tempo todo a pintura. Até na pintura a óleo eu também giro o tempo todo. Porque eu tenho que encontrar uma maneira de que a minha pintura, de que eu tenha domínio sobre a minha pincelada. Sempre preocupada em fazer a sombra, porque é ela que traz o efeito 3D entre a sombra e a luz, né? Você deixar a luz presente e a sombra entre o canto dos elementos, você vai dando esse volume à pintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, deixe um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem.